Ora, meus amigos, sexta-feira, à altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol, e isto é engraçado porque nós andamos eu ando a adiar os episódios, ou seja, a atrasar os episódios na semana, para ver se chegamos a alguma conclusão nos dois únicos assuntos que ainda faltam resolver, mas não há meios, não é, Ricardo? Não há meios de tu anunciares a tua ida para os Boston Celtics. Outra coisa. Esse é um dos dois assuntos, é isso? É o assunto principal. Depois há uma coisa qualquer com o LeBron. O outro é o Kuminga. Onde é que vai parar o amigo? Como já estou a ver. Kuminga, pá. Kuminga. Tens que torcer pelo Kuminga. Vai ser duro. Não tenho. Eu não sou Kuminga hater, também não sou Kuminga lover, mas... Mas não. Eu estou de verde, mas não é pelos Celtics. Estou de verde, mas é pelos Seattle Supersonics. Atenção. Bonito. Eu achava que era por causa do Sporting, mas tu não te metes nessas conversas. Não. Eu só uso o amarelo e o azul do meu Atlético. O amarelo e o azul do teu Atlético. Muito bem. Olha, e então, como é que tu estás? Como é que está aí? Estás quase de férias, pá? Não, faltam 3 semanas. 3 semanas. Ai, Jesus, falta muito tempo. Muito tempo. Trocado. Pá. Temos muita coisa para falar ainda. Aliás, mais ou menos. Olha, eu vou-te já... Não sei se vou de férias antes do LeBron anunciar para onde é que vais. Olha, eu vou-te já dizer. A partir deste exato instante, o LeBron já não vai editar mais o calendário do nosso podcast. Vamos apenas fazer mais um em julho, que é a última semana de julho, e depois vamos parar em 3 semaninhas e depois voltaremos com episódios intemporais até meio de setembro. Portanto, fica já aqui a data. Portanto, se o LeBron não anunciar, olha... Depois ouvem no... Como é que é o teu novo podcast? Ajuda-me, estava a faltar o nome. Não. Como é que é? Estou a falar sério, tu mesmo só me vem bola ao ar e eu não quero dizer bola ao ar. A bola não mente. A bola não mente, eles depois falam lá disso. Nós vamos olhar aqui para algumas situações que têm acontecido. E a primeira, e até é bom para desmistificar aqui algumas coisas. Ricardo, tivemos uma troca até não é que seja de um All-Star nem nada do outro mundo, mas foi uma troca que acabou, se calhar também por ser uma fase morta, mas acabou também por levantar aqui algumas questões sobre as regras e as penalizações das equipas, e será que a NBA ainda quer que as equipas se construam organicamente. Isto eu acho que é interessante. Portanto, estamos a falar da troca do Lu Dort, que foi para Atlanta, mais um salary dump dos Oklahoma City Thunder. O Lu Dort foi para Atlanta, Zaccaria Richacher para Dallas e o Ryan Nembhard, exatamente. Foi para Atlanta. Oklahoma recebeu 3 escolhas de segunda ronda. Exatamente. E Dallas recebe o Richacher, portanto um flyer no Richacher, que foi a primeira escolha há 2 anos. Não, este vai para o terceiro ano. Sim, 24. E entra através da trade exception, portanto... Exatamente. Não lhes custou nada. Obviamente custou-lhes o Ryan Nembhard, mas pronto, vale o que vale. Antes de irmos aqui olhar para o fit da coisa, e é engraçado porque quando há a troca, a minha primeira reação foi, bem, Atlanta, minha Nossa Senhora, mas depois o Pinto, no nosso grupo lá da malta, alertou-me por uma coisa que depois, quando ele disse, realmente eu pensei, realmente, que é grandes defensores, o Dyson Daniels, o Lu Dort, Nickeil Alexander-Walker, mas depois quando o jogo for preciso ganhar, vão ter que confiar no shotmaking do CJ McCollum. Depois realmente veio-me à cabeça e eu, pois realmente. Mas pronto, já vamos falar disso. Foi o único jogador que conseguiu enganar os Knicks nos playoffs, atenção, 2 vezes. O CJ? Pois foi. CJ. Olha, mas olhando aqui para o propósito desta troca, portanto, isto não é uma troca onde teoricamente os Oklahoma City Thunder melhoram o plantel, apesar de, já vamos falar disso, apesar de até podermos aqui encontrar argumentos para que o Lu Dort nesta fase até já era mais penalizador do que propriamente benefício. Vimos isso na final de conferência contra os San Antonio Spurs. Mas olhar aqui para o porquê que esta troca acontece, Ricardo, e antes de irmos aos números, nós sabíamos que isto ia acontecer. Eu achava que ia acontecer apenas para o ano, mas aconteceu já este ano, que é os Oklahoma City Thunder não poderia continuar com todo o plantel que tinha. Já saíram 3 jogadores, um deles titular, 2 deles meios de rotação. Às vezes o Isaiah Joe desaparecia da rotação, mas estamos a falar de Isaiah Joe, Aaron Wiggins e Lu Dort. E portanto percebíamos que isto ia acontecer mais cedo ou mais tarde, e queria ouvir a tua opinião na obrigatoriedade disto acontecer.
antes de irmos aos números globais disto acontecer. Portanto, nós sempre nos habituámos na NBA a vermos equipas que se constroem organicamente e, por norma, conseguem estar juntas muitos anos. Basta olhar para Golden State, por exemplo. Mesmo até os próprios Boston Celtics, que, entretanto, também tiveram que sofrer com isso. Mas esta ideia da paridade leva a isto, não é? Pois, isto é o sonho molhado do Adam Silver. Estamos todos muito preocupados, mas eu recordo que há não muito tempo andávamos nós aqui a dizer que tínhamos que evitar que se construíssem super equipas e que o talento estava muito desequilibrado. O Adam Silver tentou resolver isso. Criou aqui um hard cap disfarçado, não é? Este second apron é claramente um hard cap. E com isso obriga as equipas a terem que abdicar de algumas das suas segundas linhas para conseguirem manter os artifícios financeiros e até desportivos, porque passas o first apron, não podes adquirir jogadores via sign and trade, não podes usar a exceção bianual, ficas limitado a taxpayer mid-level exception, não podes receber mais salário do que envias numa troca, no second apron não podes agregar salários, portanto há muitas penalizações do ponto de vista financeiro que depois comprometem o rendimento desportivo e portanto este hard cap obriga as equipas a decidirem quem é que são os jogadores a quem querem dar contratos máximos e no caso de OKC obviamente isso já estava definido há muito tempo, não é? E obriga a negociar esses contratos máximos. Obrigado a esses contratos máximos com o Chet Holmgren, não é? E o próprio o Wembanyama nos Spurs que abdicou dos escalators também, mas ele já tem entre o Big Three do SGA cuja Supermax vai subir agora de 40 para 60 milhões anuais. O contrato do Jalen Williams, o contrato do Chet Holmgren e os contratos do Isaiah Hartenstein e do Caruso, que são jogadores muito importantes, não é? O Caruso, um bom defensor de perímetro, um jogador com pedigree de campeão, e o Hartenstein, que provou ser o melhor antídoto para o Wembanyama, mais ou menos, em playoffs. Só nestes 5 jogadores, que são aqui o core principal da equipa, estão quase 200 milhões comprometidos, são 194 milhões. E, portanto, isso faz com que todos os outros jogadores de segundas linhas e da franja da rotação tenham que entender que a partir de agora são jogadores dispensáveis, descartáveis. São jogadores que vão se calhar estar a ser draftados, estar aquele contrato de rookie e depois provavelmente vão ter que se ir embora. Até diria outra coisa, Ricardo. Tu falaste dos outros dois, Hartenstein e Caruso. Os próprios Hartenstein e Caruso sabem que estão a prazo também. Que estão a prazo. Ou seja, que se houver aqui um draft, como o Oklahoma tem feito, não é? Draftar bigs que possam eventualmente substituir o Hartenstein sabe que está, mais cedo ou mais tarde, poderá estar a prazo. Os últimos 2 drafts, o OKC draftou 2 bigs, o Thomas Sorber no ano passado e o Adaimara este ano. Portanto, consoante também a capacidade desses 2 jogadores entrarem na rotação e mostrarem que podem ser jogadores capazes de jogar em playoffs, que neste momento é o que interessa ao OKC, mais rapidamente o Hartenstein estará na porta de saída. Portanto, este hard cap de facto funciona como este second apron funciona como um motor de decisão, acaba por provocar aqui algumas decisões, o acelerar de algumas decisões e de algumas saídas dos jogadores, e isso vai acabar por dar mais paridade à liga, porque o talento vai ter que se dispersar um pouco por todo lado, o que numa altura em que se estão prestes a chegar 2 novas equipas à NBA, com a expansão para Las Vegas e Seattle, acaba por encaixar tudo aqui numa cronologia que me parece que é o que a NBA pretende. Sim. E há aqui uma coisa que é importante referir. Sempre houve, desde o início da liga, este tipo de decisões, Ricardo. É verdade que não eram tão drásticas, mas tu sempre tiveste nas equipas da NBA ao longo da história aquela ideia de que, ok, mas isto a certa altura vai ficar demasiado caro. Qual é que é a grande diferença? A grande diferença é que os donos das equipas, neste momento, têm tanto dinheiro que começaram a absorver essas penalizações. E a Liga teve de contrapor, criando aqui penalizações ainda maiores. Mas sempre houve aquela ideia de que tu não podes ter 3 grandes jogadores, ou se quiseres ter 3 grandes jogadores, os outros têm todos que receber o mínimo. Isto sempre aconteceu, sempre teve que haver aqui uma ginástica financeira e antigamente dependia apenas e só do apetite do dono da equipa de pagar impostos. E antigamente os donos eram mais, entre aspas, pobres, portanto tinham menos apetite. À medida que o cap foi subindo e que começaram a entrar grandes consórcios na NBA e pessoas multibilionárias, esse apetite começou a aumentar. E a Liga teve que
dissuadir isso. E criou o Second Apron. O Second Apron, as pessoas que estavam a falar, ok, os Oklahoma City Thunder não queriam estar no Second Apron por causa das escolhas de primeira ronda, que podiam congelar no futuro. Eu diria que não é, que isso é um bocado irrelevante, porque Oklahoma tem aqui uma janela temporal de 4, 5, 6 anos, quando queiram, de candidatos ao título. Portanto, eles não estão propriamente preocupados se a escolha de 2032 vai ser a 30ª nesta fase. O que é que eles estão preocupados? Duas coisas. Primeiro, o volume de tax que eles iam pagar. E só para vocês perceberem, só com a troca do Lu Dort, os Oklahoma City Thunder pouparam 84 milhões de dólares, só com a troca do Lu Dort. Se incluirmos aqui Aaron Wiggins, Isaiah Joe e o Lu Dort, estamos a falar de 480 milhões de dólares que eles pouparam em salaries e, mais importante, penalizações. Portanto, este é o principal motivo. E depois há um outro motivo, que é a questão de agregar salários e poder enviar dinheiro em trocas. Isso é o mais importante. Porque, claro que os 480 milhões são também importantes, mas a nível de organização, e por isso é que, por exemplo, o Brad Stevens, quando trocou Jaylen Brown, falava da flexibilidade. Queremos ter flexibilidade, queremos ter opções. Não é propriamente o ter opções, porque tu teres Jaylen Brown na tua equipa é ter uma opção, é poderes eventualmente trocar o Jaylen Brown. Mas no dia em que, vamos aqui pôr o cenário mais ridículo, no dia em que Victor Wembanyama se chatear com Greg Popovich, as equipas querem ter a possibilidade de agregar salários, de poder envolver-se, e quem disse, obviamente este é o cenário mais ridículo, mas há outros cenários. Vamos aqui pôr o cenário, vamos aqui meter um rising star desta liga, o Jalen Johnson. Vamos assumir que o Jalen Johnson agora estava disponível no mercado. Os Boston Celtics e os Oklahoma City Thunder pelo menos querem ter essa opção. Não estou a dizer que o vão fazer, mas querem ter essa opção. E, portanto, isso é que é a tal flexibilidade. São 480 milhões de dólares e a flexibilidade de poderes fazer outras moves. O Ricardo falou, poderes aceder à tua mid-level exception, poderes aceder aos teus contratos bianuais, poderes receber mais dinheiro numa troca do que envias. Portanto, são pequenas coisas que te permitirão ter flexibilidade. No caso dos Oklahoma City Thunder, há aqui uma outra questão, que é isto é apenas e só, como dizem os americanos, pontapear a lata para a frente. Porque a decisão que eles tomaram agora, eles iam ter que a tomar no próximo verão, porque vem aí Cason Wallace e depois logo a seguir vem aí AJ Mitchell. E portanto nós estamos aqui a falar de uma equipa que aparentemente, segundo ajuda-me o GM dos Oklahoma, Sam Presti, terá apetite para pagar e estar no Second Apron, mas não este ano, já estão a contar com o próximo ano. Foi muito interessante a conferência de imprensa do Sam Presti. O Sam Presti é muito reservado. Normalmente dá 2 conferências de imprensa por ano. Uma a abrir a temporada ali no Media Day e uma da despedida da temporada depois da equipa terminar a época, nos playoffs. E pediu uma entrevista, parece que partiu dele a iniciativa de pedir uma entrevista a um jornal da Oklahoma City, com um jornalista que não é propriamente um jornalista dos mais experientes e sabidões, que anda por norma ali todos os dias, e está a ser entendida essa conferência de imprensa como uma forma de meter no papel aquilo que ouviu dentro de uma reunião no front office, e que é basicamente os donos da equipa obrigaram-no a tomar esta decisão de abrir mão do Lu Dort e, portanto, de enfraquecer a equipa, com a expectativa de, no futuro, poderem investir mais novamente na equipa. Porque o Dort, com esta troca do Dort, os Oklahoma City Thunder ficam cerca de 9 milhões abaixo do Second Apron, 4 milhões acima do First Apron, e podem descer abaixo do First Apron até à deadline de fevereiro, se quiserem, não é? Portanto, podem fazer aqui algumas mexidas. Como já referiste, têm que resolver a questão de rookie extension do Cason Wallace e o AJ Mitchell também. E o Sam Presti, ao dar essa conferência de imprensa, o que é que ele faz? Faz uma coisa muito interessante, que é a promessa que ele ouviu numa reunião. E sabes, uma das coisas que eu ouvi no meu primeiro dia do curso de jornalismo foi uma expressão que me ficou para sempre, que é: a escrita é a forma comprometida da fala. E parece-me que foi isso que o Sam Presti tentou fazer, porque aquilo que ele ouviu dos donos é volátil.
Foi dito e ficou no éter. Ficou. Claro. E ele, ao colocar isto no papel, está impresso. Está ali. Ele deu aos adeptos do Oklahoma City um alvo para apontarem o dedo se daqui nos próximos dois anos não houver um investimento na equipa. Ele diz que lhe foi dada a percepção e que tudo indica que a equipa vai reinvestir novamente no futuro. E, portanto, ele acabou por poupou este ano é para investir para o ano. Exatamente. Portanto, acaba por comprometer os donos, o que é uma jogada muito interessante, não é? Obviamente os donos do OKC também estão a fazer esta leitura, certamente, e estão a perceber aqui que há aqui uma dinâmica de forças que está a acontecer dentro da organização, mas o Sam Presti basicamente está a salvaguardar a sua posição e parece-me que foi muito hábil na forma como o fez. Sim, e o Sam Presti é um dos poucos GMs, acho que Brad Stevens será o único dos GMs não presidentes, portanto não estou aqui a incluir os Pat Rileys desta vida. Bob Myers, por exemplo, tinha essa possibilidade de o fazer, mas são dos poucos que podem fazer isto, ou seja, colocar aqui o ónus nos donos e fazê-lo com tranquilidade, que não estão a colocar um dedo na ferida demasiado gritante. E depois teremos tempo para falar disto mais no futuro, mas eu diria, Ricardo, que Caruso e Hartenstein são os próximos no próximo verão, porque não há, apesar das pessoas associarem isto ao second apron, e é interessante porque neste momento, nesta altura, e em princípio não deverá acontecer, não há nenhuma equipa que esteja no second apron, todas as que estavam baixaram e já só sobrava o Oklahoma. Mas é muito difícil, Ricardo, tu teres, sempre foi na NBA, tu teres, Shea vai ganhar 61 milhões para o ano, já tens um a 44, já tens outro a 44, Hartenstein a 25, Caruso a 20, vem aí Cason Wallace, que andará também na casa dos 20 provavelmente. É impossível, sempre foi impossível na NBA tu teres isto, porque eu dei esse exemplo que é, a NBA não quer Paris Saint-Germain na liga, não é? E faz tudo, sempre fez tudo para que não houvesse isso. E é verdade que sempre houve equipas que conseguiram, porque estão em Los Angeles ou em Nova York, ou porque os seus donos têm um bocado mais dinheiro, como é o caso dos Clippers, ou porque têm aqui um acordo com a cidade. Cap Circumvention. Por exemplo, ou porque têm aqui bons contratos com as cidades e os pavilhões são máquinas de fazer dinheiro, como é o caso do Golden State. Portanto, há aqui, sempre houve equipas que conseguiram estar um bocadinho acima. E uma das grandes missões da NBA é puxá-los cá para baixo, puxá-los para a igualdade. E é o que o Ricardo diz, é o sonho molhado de Adam Silver, 8 campeões em 8 anos, agora temos Lu Dort em Atlanta, e não ficará por aqui. Jaylen Brown saiu de Boston, não só por causa da questão do Giannis, mas também porque Paul George tem um ano a menos de contrato. Portanto, aqui, estas decisões sempre foram normais. E eu por acaso, estava a discutir isto com o nosso Chico, eu gosto da ideia de que eu costumo dizer que quando me falam de um diretor desportivo de um clube de futebol e me dizem qualquer coisa do género, é o equivalente, um GM, não é? Na NBA, eu costumo dizer, sim, mas o diretor desportivo no futebol está na liga amadora, um GM está no profissional, porque um GM, todas as decisões que ele toma têm realmente impacto no futuro, pode não ser a 1 ano, mas a 2, a 3, tu trocas uma pica em 2026, uma pica em 2030, em 2030 vais ter que pagar essa fatura, porque não a vais ter. E no futebol isso não é assim, né? Contratas 20, vendes 20, e depois logo se vê se os jogadores funcionam ou não. E portanto eu gosto da ideia de que haja aqui pressão em funcionários que são principescamente pagos, e tem que tomar a decisão. Há aqui um cenário onde o Cason Wallace não evolui como eles imaginam e falta a OKC um stopper nos playoffs do próximo ano. Há um cenário e aí pode chegar ao Sam Presti e dizer, olha, erraste. Como é que te justificas? Portanto, eu gosto desta ideia de que tu tens de tomar decisões e podem ser más decisões e podem te custar o emprego, portanto não podes estar complacente no teu trabalho. E isso que tu estás a antecipar do Cason Wallace foi exatamente o que aconteceu ao Lu Dort. O Lu Dort foi titular, era uma das figuras principais desta equipa, era o Luka Doncic stopper, basicamente, desta equipa. Teve
um mau ano, foi a pior época da carreira, 38% de mesmo campo, até defensivamente, 3 pontos, mesmo defensivamente, mas ofensivamente lançou bastante pior, deixou de perder alguma capacidade de finalizar perto do cesto. Pela primeira vez que temos esta iteração do standard, a equipa foi significativamente melhor com ele fora do campo do que propriamente lá dentro. Nas finais de conferência contra San António, na série onde eles foram eliminados, ele foi apenas o 7º mais utilizado pelo Mark Daigneault e a equipa teve um diferencial de menos 63 com ele em campo. Eu nem sabia disso. Menos 63 Nossa. Com ele em campo. E portanto, o Cassian Wallace, que é mais novo, que é um jogador que se calhar não se aguenta tanto com jogadores mais pesados, mas é bom a navegar bloqueios, força mais turnovers do que o Lu Dort, porque tem mais mãos ativas, está mais disponível, é mais ágil fora da bola. Acho que ele foi o líder dos Bulls nesta época. E em termos ofensivos, houve ali já uma fase, não sei se foi este ano, se foi no ano anterior, em que o Shea falhou ali um bloco grande de 20 jogos, ou o que é que foi. Foi e o este Cassian ano. Wallace e o AJ Mitchell estava lesionado, e o Cassian Wallace acaba por ter que assumir funções de ball handler, e a coisa correu muito bem. E portanto, um mau ano de Lu Dort e abriram-lhe a porta de saída. E, portanto, o que tu dizes em relação ao Hartenstein e ao Caruso é verdade também. Portanto, são os jogadores que não têm max contract vão estar em casting todos os anos. E, portanto, o pior que pode acontecer é terem aqui uma lesão e de repente aparecer alguém que mostra que tem capacidade, não é? Porque agora o Caruso tem o Cassian Wallace e tem ali outros jogadores, eles têm o Topic, tem este Benedict Stirtz que eles foram buscar ao draft deste ano, tem agora várias sombras ali à espera de uma oportunidade, não é? E o Hartenstein tem o Thomas Sorber e tem o Adaimara que também estão à espera da sua oportunidade e já estão na linha de sucessão. Portanto, faz todo o sentido que isto aconteça e as regras assim ajudam também. Por outro lado, defendendo agora, só tocando no outro lado, eu também concordo com a ideia que tem andado aí a ser circulada de que teria que haver aqui entre aspas, um desconto. A ideia mais famosa é, portanto, o jogador é draftado, se clicar para ter os 30%, só conta 25% para o cap. Mas eu depois começo a pensar, por exemplo, neste caso não se aplica, porque o Chet já não vai contar 30% para o cap, independentemente do que aconteça, o Jalen Williams também não. Portanto, depois, ou seja, faríamos depois isto em todos os contratos do jogador. Areias movediças aqui, portanto, acho que, e depois se trocasse o Chet, vamos dizer, não contaria para o cap da equipa que o adquiriu, ou seja, há aqui acho que há argumentos válidos de que equipas como o Standard que draftaram esta malta toda, que se construíram de forma um bocadinho orgânica, é verdade que eles não draftaram o Shea, mas apanharam no primeiro ano, ou depois do primeiro ano, deviam ter aqui algum tipo de benefício, entre aspas, e na realidade foi por isso que foi criado a ideia dos bird rights, foi também por isso. E portanto já há aqui um mecanismo que permite às equipas ultrapassar o cap para pagar a jogadores dos quais têm bird rights, que se aplica muito a jogadores que draftaste, mas isso foi feito numa altura em que não havia aí, portanto eles se calhar vão ter que ajustar, mas isso logo se vê o que é que vai acontecer no futuro. Ricardo, no ponto de vista basquetebolístico, começando aqui com Atlanta, a nível de defensores, estamos a falar aqui de uma equipa que tem enormes defensores, mas que realmente, do ponto de vista ofensivo, são todos jogadores muito iguais. Tu, se chegares a clutch time, não precisas defender Dyson Daniels no perímetro, provavelmente também não precisas defender Lu Dort no perímetro, portanto pode haver aqui alguma redundância. Até o próprio rookie que eles escolheram é também um jogador desse género, um defensor, portanto pode haver aqui alguma redundância. E atenção, porque a Atlanta tem 17 jogadores no plantel, portanto ainda vão ter de 6 jogadores. Sim, é verdade, é verdade. Eles têm aqui, olhando para ball handlers, tem o CJ McCollum, o Ryan Nembhard, que foram buscar agora, e o Kingston Fleming, que escolheram com a 8ª posição do draft. Não sei se é jogador já para ter um grande protagonismo, sobretudo em playoffs. E o Devin Carter, que eles conseguiram ir roubar a Sacramento. Depois tem ali wings muito interessantes, todos, ou quase todos, com a potência defensiva, Dyson Daniels, o Nickel Alexander-Walker, o Lu Dort. Depois tem aqui o Aaron Wiggins, que pode dar aqui um bocadinho de ataque. O Corey Kispert, não sei se eles são muito fãs dele,
porque foi envolvido na troca do Trae Young e na verdade não tem jogado muito, não jogou muito desde que chegou a Atlanta. O Buddy Hield, que esteve em Lisboa nos últimos dias e que teve em Lisboa nos últimos dias e que ainda tem contrato com a equipa de Atlanta. Pode sobrar aqui alguns minutos para o Aaron Wiggins no meio desta rotação, porque a equipa vai precisar de ataque, claro que sim. Mas depois é o que tu dizes, há Jalen Johnson, atrás do Jalen Johnson tem o Mohamed Gay, que foi operado, partiu um pé e vai ser reavaliado daqui a 4 ou 5 meses. E o Zubi Ejiofor, o ex-colega do Ruben Pereira em St. John's, que foi escolhido na primeira ronda, não sei se será jogador para jogar muito. Ou seja, falta aqui ataque. Na verdade, a equipa vai precisar de gerar muito ataque a partir de CJ McCollum, que já tem 30 e quê? 5? 34 anos. Faz em setembro 35, acho eu. E o Jalen Johnson, que acho que podemos dizer com alguma segurança que não vai elevar muito mais o seu nível de jogo daquilo que já mostrou na Liga. Portanto, não se vai tornar uma super estrela, não vai ser um jogador... É um jogador que faz muitos números brutos de encher a vista, não é propriamente o jogador mais eficiente, não é propriamente um jogador que toma as melhores decisões, mas é um bom jogador para te marcar os teus 25 pontos. E é claramente um slasher, é claramente um jogador de fisicalidade, no sentido de... Para jogar em transição, para jogar rápido, exatamente. Não é propriamente um jogador para criar em 5 contra 5. Exatamente. Esse é o grande problema. Se ele evoluir para isso, aí estamos a falar de tal evolução para super estrela, mas vamos ver, tem 24 anos, vamos ver. Não acredito. De facto, eles ficam aqui com um trio de wings, que é talvez o melhor trio defensivo da Liga, entre o Dort, o Dyson Daniels e o Nickeil Alexander-Walker. Isto é excelente, quer dizer, eles no ano passado já foram 10º em defensive rating, este ano com a adição aqui do Dort até podem subir aqui mais um bocadinho, porque o Dort tem 1,93m, mas consegue defender gente muito maior do que ele, que quer dentro, quer fora. O Okongo não é propriamente um protetor de cesto intimidante, portanto eles vão precisar mesmo muito dessa defesa de perímetro e não têm a criação de ataque para além do CJ McCollum e do Jalen Johnson. Portanto, há aqui problemas, mas interessantes para o Quinn Snyder resolver, porque a equipa é profunda, tem talento, tem jogadores provados na NBA, mas tem aqui claramente algumas lacunas bem identificadas. Sim. Sim, sou curioso para ver qual é que será a próxima move, e acho que esta análise do plantel deles e do que eles podem fazer no Oeste está um bocadinho com ponto de interrogação, porque eles vão ter de fazer alguma coisa e se eles conseguem apanhar aqui um segundo criador... O contrato do Buddy Hield é 10 milhões este ano, mais 10 milhões para o ano, que é team option. Portanto, desculpa, funciona como... É player option. O do Buddy Hield? O do Buddy Hield, sim. De certeza? Tinha aqui nas minhas notas que era team option. Não, que contava como expiring, então nesse caso... Não, é player option, mas eles... Mas havia aqui, ou seja, eles podiam não ter... Eu não tenho certeza que vou dizer, mas acho que havia aqui... Eles podiam não ter garantido o contrato dele, podiam tê-lo deixado de sair e obviamente pagando determinado X. E eles pegaram no... Exatamente, é player option, e eles pegaram garantiram o contrato, era o que eu quero dizer. Portanto, eles precisam de atiradores, Ricardo. Eu não sei se o Badil vai jogar muitos minutos, mas eles vão precisar de ter atiradores. Eu acho que há aqui o Corey Kispert deste contrato que os Wizards lhe deram, foi insano. E não é só os 13 milhões, Ricardo, é até 2029. 29, não há razão nenhuma, não há razão nenhuma para isto. Portanto, vamos ver. Mas estou curioso para ver como é que isto tudo vai funcionar. Acho que o spacing pode ser um problema grande, porque é verdade, tu podes ter no campo aqui um 5 inicial de Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, CJ McCollum, e depois tiras do banco o Dort e já tens Jalen Johnson e Okongo, mas fica difícil depois de perceber onde é que estará o espaço para atacar o cesto e para lançar. Portanto, vamos ver. Do lado de Oklahoma, já demos o toque. O Dort teve uma final de conferência muito má mesmo. Falaste do menos 60, já nem me lembrava, mas os minutos que ele estava em campo foram gritantes, a falta de soluções que ele dava.
tanto do lado defensivo, mais do lado ofensivo naturalmente, mas mesmo do lado defensivo não era propriamente um emparelhamento fácil para ele, Ricardo, porque o Lu Dort gosta de defender os Kevin Durant, gosta de defender aquele tipo de jogadores que têm muito tempo a bola na mão, e os Spurs não são bem essa equipa. Primeiro porque todos os bases que os Spurs têm são muito mais rápidos que o Lu Dort, portanto não são tão jogadores de isolamento, são mais jogadores de transição, são mais jogadores de velocidade. Poderias colocar aqui o Lu Dort a defender o Victor Wembanyama no sentido físico, mas eu acho que o Victor Wembanyama até já conseguiu resolver essa situação de ser defendido por jogadores muito mais baixos. Pelo menos vimos isso quando os Thunder tentavam fazer isso com o Caruso. Portanto era uma série difícil para o Lu Dort, e tendo em conta que os Thunder certamente olham para os San Antonio Spurs como o rival dos próximos 5, 6 anos, o Lu Dort acabou por ser aqui um bocadinho descartável, e tendo em conta que há Cason Wallace e a AJ Mitchell, eu acho que a decisão ficou fácil, e a partir do momento em que eles pegam na team option mas não lhes estendem um contrato, estava escrito na parede que até ao trade deadline provavelmente isto ia acontecer. Sim, é verdade. Eu não sei, eu acho que o que esta move vai fazer para o OKC, e acaba por encaixar na conferência de imprensa do Sam Presti, é que torna a saúde do Cason Wallace muito, muito, muito relevante para a ambição de OKC na próxima temporada. É porque se tu fores olhar para a rotação deles em termos de backcourt, para além, atrás do Shea, eles têm o Jared McCain, o AJ Mitchell, e depois têm o Topic e o Stirtz. Portanto, se acharmos que o Topic e o Stirtz ainda serão jogadores que não vão ter muitos minutos por aí além, mas o McCain e o Mitchell não são propriamente especialistas defensivos. E ter um Cason Wallace disponível é extraordinariamente importante para teres defesa de ponto de ataque, não é? A saída do Dort tira-lhes essa segunda possibilidade de terem outro jogador que lhes dá defesa de ponto de ataque quando o Cason Wallace não está disponível, seja quando está no banco ou quando está lesionado. Portanto, a saúde do Cason Wallace ganha aqui, reveste-se aqui de uma importância muito maior com esta troca, a não ser que eles inventem aqui... Enfim, o Jalen Williams, às vezes esqueço-me que o Jalen Williams existe neste plantel, não é? É um jogador super versátil, que pode defender praticamente... Não é um jogador rápido, como o Lu Dort também não é rápido, que possa acompanhar os jogadores dos Spurs em transição, mas é um jogador que se aguenta bem à frente de um base, que não seja em 5 contra 5 em meio campo. Aliás, eles conseguem defender praticamente de 1 a 5, ou de 1 a 4, e portanto pode ser o jogador que ajuda a dar ali um bocadinho de descanso ao Cason Wallace em algumas situações. Sim, mas e a Caruso não está também. Curto. A Caruso, tens razão, a Caruso, é verdade. Estava a esquecer-me do nosso Bald Mamba. Bald Mamba, exatamente. Ricardo, eu acho que a saída do Dort poderá ter impacto durante a fase regular nisso que tu estás a dizer. Saúde, poderes com alguma tranquilidade ter sempre 48 minutos de grande defensor de ponto de ataque. Podes não conseguir isso, até porque o Caruso é um jogador pela forma como ele joga, que está muitas vezes fora, mas pronto, em playoff nós não fizemos, e depois iremos fazer mais lá para a frente dos nossos favoritos e tiers e não sei o quê. Eu coloco já como early tier os Oklahoma City Thunder à frente de todos os outros, porque é verdade que no ano passado viveram demasiado do mid-range, ou seja, defendiam muito e depois confiavam que o Shai Gilgeous-Alexander ia fazer lançamentos de todo o lado, e quase que dava, mas não podemos esquecer que Jalen Williams pouco contou a época toda, e estamos a falar de um segundo criador, de um segundo figura, como lhe queiram chamar, eu diria que dos melhores da liga, não é? Portanto, sim. É uma diferença gritante, é a diferença de tu precisares do Shai fazer 20 lançamentos contestados de mid-range e precisar de marcar 15, para se calhar não precisar que ele marque 15, pode marcar só 10, porque depois tem Jalen Williams ao lado como segundo ball-handler, e mesmo nos minutos que Shai não esteja em campo. Portanto, há que ter aqui alguma atenção a esta equipa, não desvalorizar o facto de eles terem perdido um jogador de rotação e de terem sido eliminados quando achávamos que eles iam ganhar. Portanto, há aqui muitos argumentos para que esta equipa, mesmo com 3 saídas, continua a ter o melhor plantel, ou o plantel mais profundo da NBA, Ricardo, a nível de construção de tudo, não é? Rim protection, lançamento, ball handler, defensores. Eu diria que ainda é a equipa com o melhor plantel a nível de profundidade. Podemos aqui falar dos Spurs, mas eu acho que ainda é o Oklahoma.
Oklahoma e San Antonio são as equipas que estão aqui claramente acima dos demais. Eu também tendo a colocar a OKC acima, porque nos esquecemos, o viés de recência faz-nos esquecer da importância e tudo o que o Jalen Williams oferece a esta equipa, e portanto se acreditarmos que ele estará saudável na nova época é uma adição de um dos melhores jogadores de toda a liga, claro que sim. Ricardão, para fecharmos, houve uma outra situação, não é? Espera, deixa-me só então, antes de mudarmos a página, já percebi que queres mudar de página, mas só dar aqui uma nota em relação a Zaccharie Risacher. Pois é. Que é aqui o lado mais triste deste negócio. Eu não sabia, mas ele é a primeira escolha de draft desde 2017, portanto desde o Markel Fultz, que não chega à terceira época na equipa que o draftou. Portanto, desde o Markel Fultz que isso não acontecia. Antes do Fultz, o Anthony Bennett... Mas isso foi dispensado para ir, não é? Foi trocado uma época depois, foi metido no pacote do Wiggins para irem buscar o Kevin Love. E antes disso o Elton Brand, que foi dos Bulls para os Clippers. Portanto, vê lá, nos últimos 20 anos, apenas estes 4. Há aqui uma diferença, por exemplo, em relação ao Fultz, é que o Fultz, com as lesões, jogou apenas 20% dos jogos dos Sixers até ser trocado. O Risacher jogou 90% dos jogos dos Atlanta Hawks, ou seja, não foi por lesão, não foi por indisponibilidade, foi mesmo por rendimento e por deixarem de acreditar neste jogador. Eu tendo a desvalorizar um bocadinho este rótulo que infelizmente o vai perseguir ao longo da carreira, que é de ser primeira escolha, porque se o Risacher estivesse disponível no draft este ano, se calhar era a 7ª ou 8ª escolha, ou 10ª. Pois. E portanto, se fosse trocado ao fim de 3 anos, diria está tudo bem. Portanto, naquele ano havia um gap enorme de talento no draft, ele acabou por ser a primeira escolha e podemos aí contestar, não é? O Landry Fields, que na altura fazia parte do front office, já saiu, eles tinham o Trae Young, ele preferiu ir buscar um extremo e buscar um jogador para backcourt. Não esquecer que havia Stephon Castle disponível, não é? Que está nos San Antonio Spurs, e até Alex Sarr, não é? Alex Sarr, foram buscar um jogador, um extremo. E pronto, e entretanto o novo GM, o Onsi Saleh, já veio de certa forma admitir o erro da equipa e acabar por dispensar, apesar de o Risacher, li algures este ano, há poucos dias, que na altura, por exemplo, o Sam Vecini, que é alguém que nós reconhecemos muita competência na análise de draft e na análise de prospects, o Risacher não tinha em primeiro, tinha em quinto na board daquele ano, e portanto acaba por ser um jogador que vai ter que carregar o fardo de ter sido a primeira escolha de draft, mas que se calhar em qualquer outro draft da história dos drafts da NBA não teria sido primeira escolha nenhum. Sim, e é um flyer para Dallas. Claro, juntam a primeira escolha de draft de 24 e de 25. Sim. Eu acho que o Risacher vai ter uma carreira da NBA longa. Sólida. Aquilo que ele sabe fazer. Não é? Exatamente. Agora, nunca diria que o seu teto é limitado. E é o que o Ricardo disse muito bem. Na altura havia esta perspectiva de que os Hawks iam draftar mais por fit do que propriamente por talento, e foram para o Risacher. Podíamos aqui fazer aqui um redraft, eventualmente iremos fazer redrafts, e obviamente encontraríamos aqui mil outros jogadores que poderiam entrar aqui. Matas Vuzeli está em 11º, por exemplo, mas pronto, é o que é. Este draft não sei se não vai envelhecer um bocadinho mal, Ricardo. Já está a envelhecer mal, não sei se não vai envelhecer ainda pior. Olha, em relação só para terminarmos, houve mais uma outra situação, e esta é realmente impressionante, e acho que vamos falar disto durante alguns anos, que é a renovação do Jordan Walsh em Boston, um ótimo defensor, um bom jogador de rotação em qualquer equipa, que renovou por 3 anos 15 milhões. Eu, na altura... É inacreditável. Eu vi a notícia, o tweet, e eu pensei, 15 milhões por ano se calhar é um bocadinho mais. E só percebi, horas mais tarde, que era 15 milhões total. Total. E eu tive que ver algumas vezes para compreender. Portanto, 5 milhões por ano, Ricardo, isto é quase... Quando for o último ano dele, o salário mínimo da NBA vai estar quase nos 5 milhões. Pois, é que a produção que ele faz atualmente, estando vários blocos da temporada fora da rotação, vale 5 milhões.
Portanto, imagino-se que é daqui a 3 anos, com o desenvolvimento natural que nós esperamos do Jordan Walsh, ele ainda estar a ser pago 5 milhões. É mais um momento de genialidade do Brad Stevens, que toda a gente está a bater este ano por causa da troca do Jaylen Brown. Vamos ver se não vamos ter que levar o Brad Stevens em ombros daqui a uns anos, quando o Paul George for MVP. No final desta temporada, quando o Paul George for Finals MVP. mas é um grande move, aliás. O contrato do Nemias é muito team-friendly. O contrato do Jordan Walsh é muito team-friendly. O Mitchell Robinson assina ali por um valor que os Knicks não queriam pagar, mas de repente eles têm 2 postos a receber aquilo que o Walker Kessler vai receber em Los Angeles, não é? E bem. Vai receber justamente. E portanto, mas os Celtics têm isso desdobrado em 2 postos que lhes dão obviamente mais garantias. Sim. E portanto mais uma salva de palmas, uma vénia para o Brad Stevens. E o Jordan Walsh está a evoluir como um defensor muito bom. Muito interessante. Muito interessante. Olha, Ricardo, vamos embora, episódiozinho mais curto. Como eu disse, nós teremos ainda mais um episódio neste mês e depois vamos parar ali em agosto. Voltaremos no final de agosto e aí teremos 2 ou 3 episódios intemporais que nós temos aí algumas ideias para fazer, e depois quando eu regressar em setembro, porque eu vou estar ausente até meio de setembro, mais coisa menos coisa, aí voltaremos já a lançar a época 26-27, porque aí já teremos, acho eu, LeBron James, numa equipa nova. E a questão do Kawhi, aparentemente podemos ter novidades, por isso é que eu ainda vou fazer mais um episódio. Eu espero que sim. Bem, Ricardo, vai lá embora. Voltamos para a semana. Não vos consigo dizer o dia porque vou ter que se calhar continuar a atrasar para ver o que acontece com o LeBron James. Vamos assumir que contem com isto. No dia em que o LeBron anunciar, no dia a seguir nós faremos. Se ele não anunciar, faremos outra vez na sexta-feira. Vamos embora. Voltaremos então para a semana. E se conseguirem fundar 3, Ricardo, um grande abraço. Mano, tu consegues afundar 3 já agora? Tu consegues? Não, só se for ainda... 3 bolachas na caneca de leite. Isso consigo. Eu não gosto disso, pai. No outro dia estava a dizer isso. Eu também não, eu estou a gozar, eu também não. Ok. Estava a ver uma publicidade da Oreo e estava a pensar, que estão a estragar as Oreos todos. Mas pronto, já vou receber comentários. Bem, vamos embora. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.